reforma das relações entre o executivo e o legislativo. Um presidente da República só pode governar quando? Se ele compra o apoio, comprar no sentido literal do termo, se ele compra o apoio dos deputados. Ora, por amor de Deus, aí está a fonte da corrupção. Nós precisaríamos ter um sistema de governo. Ou os deputados apoiam um governo que governa enquanto tem esse apoio, ou se os deputados que foram eleitos numa maioria não apoiam o governo, caem e chamam a oposição. Que a oposição seguramente vai ter vontade de assumir o governo. Quer dizer, o deputado apoia o governo por uma obrigação, não porque recebeu um favor. Nós temos que mexer nesse agenciamento, segundo ponto, para que os governos sejam responsáveis perante as maiorias e as maiorias responsáveis perante o governo, o que supõe um magistrado de chefe de Estado como árbitro de eventuais conflitos. Então, a reforma do agenciamento de poderes, segunda grande reforma. Terceira, a mudança eleitoral. Hoje estamos todos convencidos de que precisamos acabar com esse sistema proporcional de listas abertas. O ideal, na minha opinião, seria um sistema distrital puro. Mas se quiserem chegar ao meio termo na negociação política, num sistema eleitoral distrital misto, eu aceitaria. E, enfim, a reforma desse ajustamento passaria por a criação de um tribunal constitucional para resolver tratar desse problema do controle de constitucionalidade. Me desculpem, fui demais extenso, mas é o que eu tinha que fazer. É que eu reconheço que essa meia hora que a bondade do professor Manuel e do Instituto Pimenta Bueno me dá por ano é a meia hora mais importante do meu ano. E eu procurei corresponder dentro das minhas limitações. Muito obrigado. Muito bem, como era previsível, e eu enfatizei isso no início dos trabalhos, os eminentes palestrantes que acabamos de ouvir trouxeram uma contribuição valiosa para o debate que se propõe esse encontro. Situaram com precisão, a partir, é certo, de visões diferentes, mas que se completam, alguns dos graves problemas, né, das mazelas inerentes ao fenômeno da corrupção, da ausência de ética nas instâncias políticas e sociais. E fizeram, na verdade, mais do que isso, porque não se limitaram a detectar os problemas, mas analisaram as suas causas, os seus efeitos e ofereceram mecanismos de reversão desse quadro pernicioso das práticas antiéticas e corruptoras, que são atávicas, como bem demonstrou hoje o professor Elival com apoio em Vieira, e que empobrecem o sistema democrático. De modo que eu agradeço, renovo o meu melhor agradecimento ao professor César, à professora Mônica, e vamos agora interromper os trabalhos para recarregar as energias. Voltaremos aqui a partir das 2h30 para o painel da tarde de hoje. Muito obrigada. Desculpe por ter ultrapassado. Boa tarde, novamente. Vamos reiniciar os trabalhos desta tarde do 10º Encontro Nacional de Direito Constitucional. Nosso 5º painel. Para presidir a mesa, convidamos o professor Caio Tácito, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Convidamos também para sentar-se à mesa Dr. Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da República. Convidamos Dr. Gilmar Ferreira Mendes, Advogado-Geral da União. Dr. Alexandre de Moraes, ilustre membro do Instituto Pimenta Bueno.
Com a palavra, o senhor presidente da mesa. Vamos dar início a este seminário que se refere ao tema da improbidade administrativa. E eu tomo a liberdade de fazer algumas considerações iniciais antes de dar a palavra aos nossos debatedores. O servidor público submete-se no exercício do cargo ou função a obrigações e deveres que são regidos pelo princípio da legalidade, o qual se vincula a outros princípios essenciais estabelecidos na Constituição, nas leis ou nos regulamentos, entre eles se destacando o da finalidade e o da moralidade administrativa. Nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da atual Constituição, a improbidade administrativa tem como espécies de sanção a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e na gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A improbidade administrativa configura, entre outras modalidades, nos termos da própria Constituição, a hipótese de crime de responsabilidade do Presidente da República. A probidade administrativa é, em suma, a norma que rege a conduta do agente público como elemento subjetivo na prática do serviço público, cuja violação caracteriza o instituto da improbidade administrativa presentemente regulado de modo especial na Lei 8.429, de 92. Como antecedentes a essa atual disposição, do ângulo da condenação do enriquecimento ilícito, cabe indicar a Lei 3.164, de 57, conhecida como Lei Pitombo-Godoy-Ilha, como seus proponentes, e a Lei 3.502, de 58, denominada Lei Bilac-Pinto. A primeira das leis submete a sequestro e perda, em favor da Fazenda Pública, os bens adquiridos pelo servidor público por influência ou abuso do cargo ou função pública ou do emprego em autarquia. A segunda lei prevê igual sanção ao servidor público ou empregado em autarquia, sociedade de economia mista e fundação pública, beneficiário de enriquecimento ilícito, definindo-se, no seu artigo 2º, 6 tipos de infrações dessa natureza. O princípio da improbidade é uma decorrência de um princípio da moralidade que vem a ser violado pela conduta ilícita do servidor público e encontra disciplina nas sucessivas constituições, desde a do Império, de 1824, que tornava responsáveis os ministros de Estado por qualquer dissipação de bens públicos por meio de peita, suborno ou concussão, ainda que agissem por ordem do imperador. A primeira Constituição Republicana, de 1891, define entre os crimes de responsabilidade do Presidente da República o atentado contra a probidade administrativa. E a mesma norma se reproduz nas sucessivas Constituições republicanas, a de 1934, a de 1937, a de 1946, com a redação alterada pelo Ato Institucional número 14, na de 1967 e na emenda número 1 de 1969, que deu novo texto à Carta Constitucional. A improbidade administrativa se manifesta por ação ou por omissão de caráter disciplinar que contrarie o dever de boa administração. Tem como sujeito ativo o servidor público, o empregado de autarquia, sociedade de economia mista, fundação pública, e como sujeito passivo a pessoa jurídica administrativa cujos bens ou valores são atingidos. Os atos ou omissões típicos da improbidade administrativa têm
como já referido, como modelo de sanção a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário, multa civil, bem como a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios, incentivos ou subvenções. A atual Lei 8.429 dispõe amplamente sobre a determinação de atos de improbidade administrativa e as sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de lesão ao patrimônio público ou de conduta ilícita do servidor da administração direta, indireta ou fundacional. Em síntese, como classifica Fábio Medina Osório, a improbidade administrativa decorre da quebra do dever de probidade administrativa, que descende diretamente do princípio da moralidade administrativa, traduzindo deveres fundamentais aos agentes públicos, honestidade e eficiência funcional mínima. A moralidade administrativa, a qual dedicamos estudo especial na Revista de Direito Administrativo, volume 218, foi prioritariamente traduzida entre nós no Decreto 19.398, de 1930, que instituiu o Governo Provisório da República após a Revolução de outubro do mesmo ano. Tem como diretrizes o dever de boa administração, a preservação dos bons costumes e a noção de equidade no confronto entre o interesse público e o dos administrados. Entre as formas de procedimento administrativo que podem gerar a corrupção administrativa, figura a conduta funcional caracterizada pelo desvio de poder, do qual, sobre a aparência de legalidade, o servidor público viola essencialmente o princípio da finalidade do ato administrativo. No desvio de poder, como exprime sua própria denominação, o agente abandona o fim legítimo da competência para servir, entre outras hipóteses, ao enriquecimento ilícito ou à corrupção administrativa. Sobre a matéria, realizei também estudos específicos que estão publicados e reunidos em meus temas de direito público. São esses, a meu ver, os pontos fundamentais que merecem ser debatidos na avaliação da improbidade administrativa a que se destina o presente seminário que vamos iniciar. Adotando uma técnica já pré-estabelecida, dou inicialmente a palavra ao professor Gilmar Mendes Nunes para a sua exposição. Gilmar Mendes, perdão. Eminente professor Caio Tasto, caros colegas da mesa, professor Geraldo Brindeiro, professor Alexandre de Moraes, eminentes professores, eminentes colegas e acadêmicos aqui presentes, mais uma vez quero agradecer a oportunidade ao Instituto Pimenta Bueno de participar deste seminário que discute questões atuais do direito constitucional e do direito político no Brasil. Agradeço uma vez mais ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho o convite que me foi dirigido de participar deste debate que é extremamente importante no atual quadrante da vida nacional. Eu pretendo, em poucos minutos, traçar pelo menos uma preocupação sobre a aplicação da Lei 8429 entre nós, da chamada Lei de Improbidade, especialmente no que se refere à competência para julgar os chamados casos, os crimes ou as ações civis de improbidade. Este é um tema que já foi debatido com maior intensidade entre nós e que agora
queda um tanto quanto sem maior consideração. De qualquer sorte, alguns pronunciamentos jurisdicionais mais recentes certamente hão de contribuir para que o debate volte ao âmbito doutrinário e ao âmbito judicial. É certo que o Supremo, em algum momento, será chamado para dirimir esta controvérsia. Num sistema rígido como o nosso, que desenvolve a concepção de prerrogativa de foro nas matérias criminais, resta sempre a pergunta sobre a competência dos juízes de primeiro grau para julgar a chamada matéria administrativa envolvendo autoridades que detêm essa prerrogativa de foro em matéria criminal. Em suma, é a pergunta que não quer calar. Pode-se processar o presidente da República perante um juízo de primeiro grau em matéria de improbidade, ou um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou um governador de estado, ou ainda um prefeito municipal, ou membros dos tribunais superiores? Este tema não foi tratado pela Lei 8429, e não é por acaso que tem dado ensejo a alguma polêmica. A questão não é meramente acadêmica, como pretendo já ter, pelo menos, enunciado, até porque aqui se acena com a possibilidade de uma pena muito grave, que é a própria perda dos direitos políticos. Pena que raramente se cogita no âmbito penal, propriamente dito, no Código Penal. E há aqui também uma confusão que precisa ser revelada. Como já disse claramente o professor Caio Tácito, na sua alocução inicial, há uma certa confusão quanto à ideia de responsabilidade, o crime de responsabilidade e o chamado ato de improbidade. Aquelas pessoas que respondem pelos chamados crimes de responsabilidade também estão sujeitas às ações de improbidade e, neste caso, perante o juízo de primeiro grau. É claro que aqueles que respondem de maneira estritamente formal dirão que o texto constitucional foi silente e, nesse sentido, a resposta seria sim afirmativa. O juiz de primeiro grau deveria ser reconhecido como competente para resolver essas controvérsias. Significa, portanto, que a perda dos direitos políticos seria imposta não mais em relação ao presidente da República, em relação a ministros de Estado, em relação a ministros dos tribunais superiores, pelos órgãos competentes, seja ele o Supremo Tribunal Federal ou, eventualmente, o Senado Federal, mas seria imposta pelo juiz de primeiro grau. Alguns autores têm sustentado que, a rigor, essa chamada ação civil de improbidade tem um caráter marcadamente penal. Cláudio Ari de Mello chegou a anotar que o condenado por improbidade administrativa ver-se-á na indigna posição de não cidadão em face da perda dos direitos políticos. Aqui, portanto, há uma sentença condenatória nessa peculiar ação civil, dotada de efeitos que, em alguns aspectos, superam aqueles atribuídos à sentença penal condenatória. É certo, pois que a condenação proferida na ação civil de que trata o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, poderá conter também efeitos mais gravosos para o equilíbrio jurídico institucional do que eventual sentença condenatória de caráter penal. Não é preciso dizer também que muitos dos ilícitos descritos na lei de improbidade configuram igualmente ilícitos penais, que podem dar ensejo à perda do cargo ou função pública com o efeito da condenação, como fica evidenciado
pelo simples confronto entre o elenco de atos de improbidade constantes do artigo 9º da Lei 8.429 com os delitos contra a administração praticados por funcionário público. Código Penal, artigo 312 e seguintes, especialmente os crimes de peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. Tal coincidência ressalta a possibilidade de incongruências entre as decisões na esfera criminal e na ação civil de improbidade, com sérias consequências para todo o sistema jurídico. Com efeito, será que alguém em sã consciência consideraria razoável que em um sistema constitucional que consagra a prerrogativa de foro, um ministro de Estado, um parlamentar ou até mesmo o presidente do Supremo Tribunal Federal pudesse ter os seus direitos suspensos e decretada a perda do seu cargo por decisão de um juiz de primeiro grau? Se essa indagação provoca dificuldades, como admitir a proliferação de ações civis de improbidade contra autoridades submetidas à competência originária de cortes superiores perante juízes de primeiro grau? A matéria, como já me referi, não é meramente acadêmica, pois consta que já houve, inclusive, um processo no qual um juiz de primeira instância intimou o presidente do Supremo Tribunal Federal a proceder a determinados pagamentos sob as penas da lei, o que evidencia a verdadeira subversão no sistema. Por outro lado, são muitas as ações hoje em curso perante os juízes de primeiro grau. O Supremo Tribunal Federal teve, aliás, o ensejo de examinar matéria análoga no conflito de atribuições 35, no qual o eminente ministro Francisco Rezec, ao conhecer e prover o conflito, salientou, com o simples exemplo, o absurdo que constituiria a decisão de juiz de primeira instância apreciando a conduta e a idoneidade de determinada pessoa para o exercício do cargo de ministro da Fazenda. Ponderou a este respeito o ilustre magistrado: figuro a situação seguinte: amanhã, o curador de interesses difusos no Rio de Janeiro dirige-se a uma das varas cíveis da capital com toda a forma exterior de quem pede a prestação jurisdicional e requer ao juiz que, em nome do bem coletivo, exonere o ministro da Fazenda e designe em seu lugar outro cidadão cujo luminoso currículo viria anexo. Assim, conforme lembrado pelo eminente ministro, no acima mencionado conflito de atribuições, dentro do quadro normativo constitucional brasileiro e tendo em vista os graves efeitos da decisão para o equilíbrio político-institucional, afigura-se difícil, se não impossível, sustentar que as autoridades que gozam de prerrogativas de foro nos crimes comuns e de responsabilidade possam perder o cargo e ter seus direitos políticos suspensos em decorrência de sentença condenatória proferida por juiz de primeiro grau, mesmo fora do contexto específico do direito penal. Em verdade, a análise das consequências da eventual condenação de um ocupante de funções ministeriais, de funções parlamentares ou de funções judicantes numa ação civil de improbidade somente serve para ressaltar que, como já assinalado, se está diante de uma medida judicial de forte conteúdo penal. Essa observação parece dar razão àqueles que entendem que, sob a roupagem da ação civil de improbidade, o legislador acabou por elencar, na Lei 8.429, uma série de delitos que, teoricamente, seriam crimes de responsabilidade e não crimes comuns. Assim, Ives Gandra da Silva Martins. Se os delitos de que trata a Lei 8.429 são efetivamente crimes de responsabilidade, então é imperioso o reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal, toda vez que se tratar de ação movida contra ministros de Estado ou contra integrantes dos tribunais superiores, nos termos da própria Constituição. É bem verdade que a qualificação dos delitos previstos na referida lei coloca o intérprete aparentemente em face de uma lacuna oculta, na qual, como se sabe, o texto legal reclama uma restrição que decorre do próprio sistema ou de princípios que lhe são imanentes. Nesse caso,
ter-se-ia de reconhecer que as normas da mencionada lei não seriam aplicáveis às autoridades submetidas a procedimento constitucional especial, na hipótese de ser-lhes imputada a prática de crime de responsabilidade. Se, ao contrário, se reconhece que se cuida de uma ação civil de fortes características penais, também não existe outra solução dentro do sistema, senão aquela que considera que serão competentes, por força de compreensão, para processar e julgar a ação, os tribunais que detêm a competência originária para o processo crime, contra a autoridade situada no polo passivo da ação de improbidade. Não cabe argumentar que essa construção poderia não ser aceita, porque a regra que baliza o Estatuto Jurídico Constitucional Brasileiro é a da não extensibilidade da competência do Supremo Tribunal Federal. Cabe observar que a jurisprudência da Corte indica que esse entendimento comporta temperamentos, uma vez que é o próprio Supremo Tribunal Federal que admite a possibilidade de extensão ou ampliação de sua competência expressa, quando esta resulte implícita no próprio sistema constitucional. Cláudio Pacheco, em seus comentários à Constituição de 46, já explicitava que a competência implícita, ou por força de compreensão, foi, em face da Carta de 1891, muitas vezes admitida pelo Supremo Tribunal Federal, quer no tocante às suas atribuições originárias, quer relativamente às da Justiça Federal. Por isso, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta dos juízes de primeiro grau para julgar a ação de improbidade em relação a autoridades que detêm a chamada prerrogativa de foro. Me parece que esta conclusão é absolutamente compatível com as regras estabelecidas na Constituição Federal. Eram essas as perplexidades, dúvidas, angústias e alguma certeza que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Muito obrigado. Agradeço ao professor Gilmar Ferreira Mendes a sua contribuição realmente valiosa e que certamente nos anais desse encontro terá repercussão também de vida. Em prosseguimento, concedo a palavra ao doutor Alexandre de Moraes. Você quer entregar junto? Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a honra do convite que me foi feito pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de poder participar do 10º Congresso do Instituto Pimenta Bueno. Para mim, que fui e continuo sendo aluno de todos os professores que aqui vêm falando e falarão, é uma grande honra hoje estar na presença aqui à mesa com o professor Caio Tasto, com o professor Gilmar e com o professor Geraldo Brindeiro. Gostaria também de lembrar que hoje é dia de aniversário da Constituição, que até relembrando o que o professor César Saldanha disse, a questão da necessidade de uma educação maior de cidadania, de ética, não só se tentando corrigir esse problema de ética, corrupção com a legislação, mas sim com uma educação de base. Então hoje a nossa Constituição completa o seu 13º ano. E nesse aniversário, com isso eu começo também algumas poucas observações dentro do tempo que me foi delegado. Eu começo com uma questão importante que foi analisada já, e eu pretendo analisar sob uma outra ótica. A questão de legislar sobre essa questão de corrupção, sobre a questão ética. O professor César Saldanha disse com muita propriedade na sua brilhante palestra que isso de nada, ou pelo menos isso não vai resolver. E é verdade, eu concordo plenamente. E até por dever de ofício, como promotor, eu atuei 4 anos na Promotoria da Cidadania, se percebe que somente a repressão à corrupção, a repressão à improbidade, isso não vai solucionar. Mas, por outro lado, e é disso que eu pretendo partir a minha exposição, por outro lado, paralelamente a reformas estruturais, paralelamente a reformas do sistema político, do sistema eleitoral, a necessidade de uma conscientização maior de cidadania. Logicamente, no atual momento brasileiro,
eu não vejo como deixarmos de aplicar uma legislação mais rigorosa. Concordo que não há necessidade mais de edição de leis, porque nós já temos todo o arcabouço legislativo necessário, o que falta é uma maior efetividade. E essa efetividade no campo da improbidade administrativa, que é o nosso tema hoje, ela veio especialmente com a Constituição de 88, com o artigo 37, parágrafo 4º, posteriormente regulamentado pela Lei 8429 de 92, a chamada Lei de Improbidade Administrativa, a 8429 de 92. E veio como um verdadeiro estatuto contra a corrupção. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho acentua nos seus comentários à Constituição Federal que a lei de improbidade, a questão do artigo 37, parágrafo 4º, quando prevê as consequências constitucionais do ato de improbidade, essas consequências vêm como uma resposta à corrupção nos altos escalões governamentais. E realmente a introdução do que é um ato de improbidade, a primeira previsão constitucional do chamado ato de improbidade, porque a improbidade administrativa, como bem lembrou o professor Caio Tácito, a questão da improbidade dentro de crimes de responsabilidade já era prevista há algum tempo nas nossas constituições, na nossa legislação. A Constituição de 46, a Constituição de 67, além da previsão de crime de responsabilidade, atentar contra a probidade na administração, ambas as Constituições de 46, de 67, ambas as Constituições previam também o perdimento de bens, o sequestro de bens no caso de enriquecimento ilícito. Então, essas previsões já existiam, regulamentadas também, as leis lembradas pelo professor Caio Tácito, a Lei Pitombo Godoy e a Lei Bilac Pinto, que regulamentavam essa estrutura de perdimento de bens, de sequestro. Mas jamais, e aí vem a novidade da Constituição de 88, jamais a Constituição colocou dentro do seu texto um ato de improbidade, a previsão, a obrigatoriedade do legislador ordinário tipificar atos de improbidade. E a Constituição foi mais além. Ela previu a necessidade de regulamentação, ela trouxe a existência de um ato de improbidade administrativa e, além disso, já previu as consequências mínimas de um ato de improbidade. Se nós formos no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, a Constituição fala em ato de improbidade e descreve as consequências mínimas. E ainda nos fornece o subsídio necessário para tirarmos a natureza jurídica do ato de improbidade administrativa. Quando o parágrafo 4º do artigo 37 diz: os atos de improbidade importarão em, e prevê as 4 mínimas consequências, ressarcimento ao erário público, a indisponibilidade de bens, a perda do cargo, do mandato e a suspensão dos direitos políticos, a Constituição traz as 4 consequências mínimas e determina que a lei dê a sua gradação e coloca na sequência, sem excluir a responsabilidade penal. Então, de cara, a Constituição já prevê as consequências e diz: o ato de improbidade administrativa tem natureza jurídica de ilícito civil. Como bem lembrado pelo professor Gilmar, algumas sanções são muito assemelhadas às sanções penais, às consequências penais, o que faz com que vários doutrinadores, inclusive o ex-ministro Paulo Brossard, defenderem uma natureza penal ao ato de improbidade em virtude das sanções, especialmente a suspensão dos direitos políticos, a perda do cargo. Mas nós entendemos que a Constituição, ao ressalvar a possibilidade de responsabilização penal, novamente reafirmou o que já é clássico na doutrina administrativa brasileira, a independência, a autonomia de instâncias. Então, o mesmo fato, a mesma conduta pode eventualmente resultar na responsabilidade penal
peculato, uma concussão, uma corrupção, e na responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa, como também pode, dentro dessa ideia de autonomia de instâncias, pode também acarretar a responsabilidade política por um crime de responsabilidade. Então, um eventual ato, uma conduta de um prefeito municipal, por exemplo, pode essa conduta gerar responsabilidade penal por peculato, pode resultar na responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa, o artigo 9º da lei, além da sua responsabilidade político-administrativa, um crime de responsabilidade tipificado no Decreto-Lei 201, e aí a Câmara dos Vereadores que teria competência para o processo e julgamento. O artigo 37, parágrafo 4º, nos parece que, ao assim definir, consagrou novamente a autonomia de instâncias e possibilitou uma nova responsabilidade do agente público, não só do agente público, como nós vamos ver, mas também e principalmente do agente público ímprobo. A ideia de afastar, ou tentar afastar, tentar coibir da administração pública os agentes que dela se utilizam para enriquecer e causar prejuízo ao erário. E essas consequências previstas pelo artigo 37, parágrafo 4º, essas consequências, como uma reação a essa corrupção, uma reação ao aumento da corrupção, elas acabaram sendo complementadas pela Lei 8429/92, que foi enviada, a Lei de Improbidade Administrativa, o projeto de lei foi enviado pelo ex-presidente Collor, e na exposição de motivos, o ex-ministro da Justiça, o ministro Jarbas Passarinho, coloca expressamente a ideia de que essa lei seria necessária, seria um combate à corrupção nos altos escalões governamentais, retornando àquela ideia que já logo após a edição da Constituição, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho colocou na sua obra. Essa ideia de que era necessária alguma coisa de imediato. Obviamente isso não vai resolver as causas, mas também era necessário o combate às consequências da corrupção, as consequências da corrupção na administração pública. E a lei não é, os senhores provavelmente, quase todos com certeza devem ter tido contato com a Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, não é das melhores leis, a forma com que ela foi feita, a técnica legislativa, acaba prejudicando a interpretação de vários artigos, acaba levando a uma interpretação, se for feita uma interpretação meramente gramatical, a uma interpretação extremamente draconiana, o que acabaria impossibilitando a sua aplicação. Um ato simples, de mera ilegalidade, poderia, por uma interpretação draconiana, e isso é uma observação e um cuidado que se deve tomar, evitar que qualquer ilegalidade se converta em improbidade administrativa. A simples leitura da lei acaba levando a essa consequência. Se nós formos no artigo 11 da lei, que prevê uma das espécies de atos de improbidade administrativa, essa espécie, ela prevê que ferir o princípio da legalidade é ato de improbidade. Se nós formos levar a uma análise absolutamente literal do texto da lei, nós chegaremos à conclusão que todo mandado de segurança julgado procedente por ilegalidade do poder público acarretaria uma improbidade administrativa. E com certeza não foi isso que o legislador constituinte quis, não foi isso que a Constituição quis. A ideia da improbidade é a ilegalidade relacionada com a corrupção. A ideia básica da improbidade administrativa, prevista pela Constituição, regulamentada pela 8429, a ideia básica foi que a ilegalidade tendente à corrupção, o agente público que pretende utilizar o seu cargo, a sua função, o seu emprego público, o agente público que pretende utilizar a sua ligação com a administração pública, seja para enriquecer,
seja, e é uma outra face da improbidade administrativa, seja para enriquecer, seja para, fazendo favores, empobrecer o erário público, causar prejuízo ao erário público, esse agente público deve ser penalizado, esse agente público deve sofrer as sanções. A lei de improbidade se baseou nesses dois pilares: o enriquecimento ilícito, a utilização do cargo, da função, a utilização da ligação do agente público com a administração para enriquecer, ou mesmo sem enriquecer, a utilização desse cargo, dessa função, para causar prejuízo ao erário público. São as duas grandes espécies de improbidade, mas sempre, e esse cuidado eu torno a frisar, deve ser sempre observado que a mera ilegalidade não acarreta automaticamente a improbidade administrativa. A improbidade administrativa está ligada à corrupção, à ideia de corrupção, à ideia de enriquecimento ilícito, à ideia de propositalmente causar um prejuízo ao erário público. E disso, eu tiro uma outra observação importante. A lei consagrou a responsabilidade subjetiva. Há necessidade aqui do dolo do agente, seja para enriquecer ilicitamente, seja para causar prejuízo, seja para praticar uma ilegalidade. E não se pode pretender, como de início se pretendeu e depois a doutrina, pelo menos em sua maior parte, afastou essa possibilidade de uma responsabilidade objetiva do agente público que eventualmente acabasse causando prejuízo ao erário. Por exemplo, esse agente seria responsável por improbidade administrativa. Logicamente, isso não será possível. O agente público deve agir com vontade, com consciência de praticar aquele determinado ato. A responsabilidade aqui, pelas sanções, pelas gravíssimas sanções acarretadas, é uma responsabilidade civil. E quem pode praticar a improbidade administrativa? Quem pode, nesse combate ou nessa tentativa de combate à corrupção, quem pode ser sujeito ativo da improbidade? E a lei previu o que nós poderíamos chamar de improbidade própria e improbidade imprópria. Nós temos aqui o artigo 1º, 2º e 3º da lei, nós temos duas espécies de improbidade administrativa. Uma primeira espécie, que é a principal, a improbidade administrativa própria. É o agente público, lato sensu, que pode praticar essa improbidade administrativa. O sujeito ativo principal do ato de improbidade é o agente público, independentemente da ligação do agente público com a administração. Cargo, função, emprego, a sua ligação pode ser temporária, pode ser permanente, pode ser remunerada ou não remunerada, não importa. Aquele que tiver uma ligação com a administração e dessa ligação, chamado nexo de oficialidade, dessa ligação se utilizar para a prática de um ato de corrupção, responderá por improbidade administrativa, mesmo que não tenha remuneração. Por exemplo, um exemplo conhecido de todos, a função de jurado não é uma função remunerada, mas o jurado que eventualmente pratique um ato de improbidade, ele estará praticando na condição de funcionário público. Um estagiário do Ministério Público, agora não mais, antes não era remunerado, agora é uma improbidade o que se paga ao estagiário do Ministério Público, né? R$ 44, e geralmente uns 3 meses de atraso, mas essa ligação, se o estagiário do Ministério Público, ele fornecer, por exemplo, dados sigilosos, uma quebra do sigilo bancário e fiscal que conste no inquérito civil, se ele fornece à imprensa mediante pagamento, ou fornece alguém que lhe peça mediante pagamento, ele estará praticando ato de improbidade. Então, qualquer agente público, lato sensu, que se utilize dessa ligação, ou para enriquecer, ou para causar prejuízo ao erário, ele responderá, esse agente público, por ato de improbidade administrativa. Agora, além da improbidade própria, o artigo 3º, se utilizando de uma regra
semelhante ao que consta há algum tempo no ordenamento jurídico brasileiro, na ação popular, o artigo 3º trouxe a chamada improbidade imprópria, porque estendeu os efeitos da lei de improbidade administrativa, estendeu as sanções da lei de improbidade, logicamente, desde que compatíveis, estendeu essas sanções a todo aquele que concorrer, auxiliar ou se beneficiar do ato de improbidade. A pessoa física, a pessoa jurídica de direito privado também pode praticar e ser responsabilizada por atos de improbidade administrativa, desde que concorra, desde que auxilie, desde que se beneficie. Logicamente, aqui volta a ideia importante de não existir responsabilidade objetiva. Ela deve concorrer, auxiliar, se beneficiar, querendo também que aquele ato de improbidade, aquele ato de corrupção ocorra. Então, essas sanções também devem ser impostas às pessoas jurídicas de direito privado, às pessoas físicas de fora da administração. É a chamada improbidade imprópria. Por exemplo, uma empresa que em conluio se una com um servidor público para fraudar uma licitação e assim obter tanto ganhar a licitação quanto obter um superfaturamento, ela também responderá por ato de improbidade, terá que ressarcir o erário público, terá que pagar uma multa, e a lei prevê a proibição de contratar com o poder público por 10 anos. Então, também, aqueles que não tenham uma ligação com o serviço público, também poderão praticar a improbidade administrativa. Logicamente, o agente público, ele sempre será o autor ou coautor, e os terceiros, aqueles não agentes públicos, pela regra de extensão do artigo 3º, serão sempre partícipes na improbidade, mas responderão também pelas sanções do artigo 12 da Lei 8429. No polo passivo, sempre o Estado como um todo, e mais particularmente aquela pessoa jurídica de direito público que sofreu o prejuízo. E isso reflete na legitimidade para a ação de improbidade administrativa. Diferentemente do que às vezes parece, não é só o Ministério Público que tem legitimidade para a propositura da ação de improbidade. Certo que em 99,100% dos casos é o Ministério Público que propõe. Aqui na capital e no estado de São Paulo, nós não temos conhecimento de nenhuma pessoa jurídica de direito público prejudicada que tenha proposto ação de improbidade. Prefere representar o Ministério Público para que o Ministério Público proponha essa ação. Agora, independentemente disso, tanto tem legitimidade, são colegitimados para ação de improbidade o membro do Ministério Público, o Ministério Público enquanto instituição, e a pessoa jurídica de direito público prejudicada. Se a ação for proposta pela pessoa jurídica de direito público prejudicada, a lei exige a atuação do Ministério Público. O Ministério Público atuará na condição de fiscal da lei. Se a ação for proposta pelo Ministério Público, a lei permite, não exige mais, a lei permite o ingresso da pessoa jurídica de direito público em litisconsórcio. É um litisconsórcio facultativo e qualquer dos lados. A alteração sofrida pela lei de improbidade administrativa permite que a pessoa jurídica de direito público prejudicada escolha o polo, escolha primeiro se quer ingressar ou não, e depois escolha o polo, ativo ou passivo, autor ou réu. Então, esses são os legitimados. Ainda, para completar aqui o meu tempo, mais duas questões que eu, de forma bem resumida, acho acho interessantes que nós analisemos. A questão das sanções. As sanções de improbidade, essa preocupação foi demonstrada pelo ministro Gilmar. A questão das sanções de improbidade são sanções realmente graves, gravíssimas,
Para se ter uma ideia, o artigo 9º da Lei de Improbidade prevê suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Ou seja, o mínimo é o mesmo período em que o presidente da República, condenado por crime de responsabilidade, fica inabilitado por exercício de funções públicas, 8 anos. Esses 8 anos, que é uma sanção grave imposta ao presidente da República, esses 8 anos, eles acabam sendo o mínimo da suspensão dos direitos políticos do artigo 9º da Lei de Improbidade. Então, as sanções são realmente gravíssimas. E a lei trouxe, e é esse um problema que eu coloco, a lei trouxe as sanções em um único artigo, usando de uma técnica legislativa que causa dificuldades interpretativas. A lei traz o artigo 12, 3 incisos, e cada inciso corresponde a uma espécie de ato de improbidade. O artigo 12, inciso 1º, ele traz as sanções do ato de improbidade administrativa os atos previstos no artigo 9º, que são os atos de improbidade do enriquecer ilicitamente, quando o agente público se utiliza do cargo para enriquecer ilicitamente. No inciso 2º desse mesmo artigo 12, no inciso 2º se prevê as sanções do artigo 10, que é uma segunda espécie de ato de improbidade. Primeira espécie de ato de improbidade, o agente se utiliza do cargo, da função, do emprego para enriquecer. A segunda espécie, o agente, no mesma utilização do cargo, emprego, função pública, causa prejuízo ao erário. Esse artigo 10 tem as suas sanções no inciso 2 do artigo 12. E o último, ou a última espécie de atos de improbidade, que é a espécie subsidiária, é o ato de improbidade de atentar contra princípios da administração, que é o ato de improbidade mais brando, tem as suas sanções definidas no 3º inciso, o artigo 12, inciso 3º. Agora, além desse problema de colocação, todas as sanções são colocadas entre vírgulas. Então, se nós formos analisar as sanções do artigo 12, as sanções do artigo 9º, o agente público se utilizou do seu cargo, da sua função pública para enriquecer. Nós veremos suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, vírgula, perda do cargo, mandato, função pública, vírgula, ressarcimento ao erário, vírgula, multa de até 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito, vírgula, proibição de contratar. O que nos leva a um problema. Para todo ato de improbidade praticado, para todo ato, obrigatoriamente todas as sanções devem ser aplicadas de forma cumulativa. Ou seja o Ministério Público, no momento da propositura da ação por ato de improbidade, seja o Poder Judiciário, na hora da aplicação das sanções, poderiam, individualizando a conduta, analisando a conduta correspondente a ato de improbidade, poderiam escolher aplicar algumas das sanções. Esse é um problema muito grave do dia a dia, aqui no Tribunal de Justiça em São Paulo, a obrigatoriedade ou não da aplicação cumulativa de todas as sanções. E apesar de ainda existir parte da doutrina, e mesmo dentro do Ministério Público, que defendem parte da doutrina e parte do Ministério Público, ambas as partes ainda defendem, minoritárias hoje, mas a aplicação cumulativa, não me parece que seja razoável essa obrigatoriedade, porque os atos de improbidade, eles têm uma gradação, nem todo ato de improbidade pode ter as mesmas sanções obrigatórias. Um ato de improbidade pode acarretar o prejuízo de milhões de reais, outro ato de improbidade pode nem acarretar um prejuízo quantificado, e esses não podem ter o mesmo tratamento. O próprio artigo 20 da lei diz que o juiz deve levar em consideração, na aplicação das sanções, o juiz deve levar em consideração o dano causado, o enriquecimento ilícito. E eu exemplifico com um caso ocorrido aqui em São Paulo, uma condenação do investigador de polícia por improbidade administrativa por uso da viatura, a viatura oficial fora de serviço.
Ele foi fotografado pela imprensa, a partir disso houve uma representação, ele foi processado e condenado por essa utilização a todas as sanções. E o advogado perdeu o prazo do recurso. E ele perdeu seu cargo, está suspenso, seus direitos políticos, teve que ressarcir, pagou uma multa. E é um ato de improbidade, foi considerado pelo Poder Judiciário um ato de improbidade, que não pode ser equiparado a tantos atos de improbidade que ocorrem diuturnamente. Então, essa falta de gradação nas sanções, isso acarretaria numa interpretação não razoável da Constituição. E, logicamente, isso levaria à própria inconstitucionalidade dessa cumulatividade obrigatória de sanções. Então, nos parece que, apesar de estar repartido por vírgulas, o juiz não está obrigado a aplicar sempre e de forma acumulativa todas as sanções. Uma última observação, que meu tempo já está se esgotando, a questão do afastamento provisório de agentes públicos no caso de improbidade administrativa, que é algo também que vem sendo muito discutido pela doutrina, pela jurisprudência, culminou com repercussão nacional ano passado, em virtude aqui do ex-prefeito de São Paulo. Só um dado: existem municípios em São Paulo, Cravinhos, por exemplo, que na última legislatura 7 prefeitos foram afastados. Então, um prefeito era afastado, assumia outro, era afastado, aí os 2 renunciavam, fez eleição e eram afastados por improbidade administrativa. E aqui no caso, em São Paulo, grandes cidades tiveram os prefeitos afastados, a capital, Bauru, Guarulhos. E essa questão é muito discutida, porque a lei prevê a possibilidade de cautelarmente o juiz afastar o agente público, qualquer que seja o agente público, afastá-lo do exercício do cargo. Não é antecipação de sanção. Então, o primeiro ponto importante é que esse afastamento cautelar não pode ser aplicado como regra, porque é algo excepcional, é uma excepcionalidade. E mesmo na sua aplicação excepcional, não pode ser aplicado como antecipação de sanção, porque isso acabaria ferindo o princípio da presunção de inocência. Esse afastamento tem a sua natureza, como a própria lei define, a sua natureza cautelar. Como tem natureza cautelar, necessita dos requisitos cautelares. Somente haverá possibilidade de afastamento do agente público, inclusive de detentores de mandatos eletivos, na hipótese da sua manutenção prejudicar a instrução processual. O periculum in mora exigido aqui para esse afastamento cautelar, esse periculum in mora é exatamente essa caracterização. O agente público, se continuar no cargo, atrapalhará, com a influência do seu cargo, com o poder do seu cargo, atrapalhará a instrução processual. É uma medida, então, absolutamente excepcional, e cujo prazo também deve ser analisado de forma muito rigorosa, principalmente, e com isso eu encerro, principalmente em relação a detentores de mandatos eletivos. O afastamento provisório, cautelar de um prefeito municipal que está prejudicando a instrução processual, afastado. Logicamente, esse afastamento, por não ser antecipação de sanção, ele não pode perdurar por 1, 2, 3 anos, o mandato todo do prefeito. Isso estaria antecipando uma sanção, isso estaria indo contra os próprios eleitores que elegeram aquele prefeito. Apesar da lei não colocar um prazo mínimo ou máximo de afastamento, esse afastamento deve ser analisado dentro do contexto, no caso de detentores de mandatos eletivos, dentro do contexto do mandato. Um mandato de 4 anos não vai permitir um afastamento de quase 25%, um ano, 25% do seu mandato. Deve haver um julgamento rápido, se não houver, deve haver o retorno desse detentor de mandato eletivo ao seu cargo. Eu teria várias outras questões, mas em virtude do tempo eu vou deixar para uma outra oportunidade.
Só que gostaria de encerrar dizendo que o combate à corrupção, o combate à improbidade, muito mais do que uma repressão àqueles agentes públicos que praticam o ato de improbidade, tem duas finalidades, outras duas finalidades importantíssimas. Uma finalidade preventiva, uma finalidade educacional, e até eu durante o almoço eu fiquei refletindo sobre isso e até concordo com o que o professor César Saldanha disse, acaba tendo uma finalidade maléfica, que é atemorizar que as pessoas, várias pessoas de bem ingressem e aceitem cargos públicos, aceitem ser ordenador de despesa, com medo de eventualmente se virem envolvidas em jornais, acusadas de ato de improbidade. Então, logicamente, isso deve ser melhor equacionado, porque é um problema grave. Muitas pessoas que poderiam estar contribuindo na administração pública, muitas pessoas que eu conheço, estão evitando aceitar qualquer cargo que seja ordenador de despesa, para evitar que o seu nome, por um motivo ou outro, acabe sendo envolvido em um caso de improbidade. Então, isso há necessidade de melhor equacionamento, mas há a finalidade preventiva. Nós percebemos isso no estado de São Paulo, onde os prefeitos estão, para assinar alguma licitação, estão pensando 2, 3 vezes. E há também uma finalidade social, de cidadania, porque cada improbidade administrativa, cada desvio, só o ano passado, a Promotoria da Cidadania de São Paulo obteve 300 milhões de reais de ressarcimento ao erário público. É um dinheiro que vai retornar aos cofres públicos, para que esse dinheiro seja aplicado na saúde, na educação. Então, também, essa tentativa de conter um pouco a sangria, que, infelizmente, tradicionalmente, ocorre nos cofres públicos, só essas duas finalidades, a meu ver, já justificam a necessidade da lei de improbidade, de um combate à improbidade administrativa. Eu agradeço a atenção de todos, a paciência de todos, agradeço novamente o convite e a honra que me foi concedida pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Muito obrigado. Agradeço ao professor Alexandre de Moraes a sua brilhante contribuição e haverá uma interrupção para um café e em seguida encerraremos o nosso painel com a terceira colaboração do professor Brindeiro. Mas o pessoal está no papo mesmo. Depende do Gilmar, que estava dando uma entrevista lá. Isso. Olha, chama o Gilmar aí, vai. Retomando os trabalhos desta tarde, com a palavra o senhor presidente da mesa, professor Caio Tácito. Vamos dar reinício ao nosso seminário. Eu tenho o prazer de dar a palavra ao Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da República, para completar as exposições feitas até o momento. Senhor professor Caio Tácito, eminente presidente desta sessão e eminentíssimo jurista, eminente ministro Gilmar Mendes, professor Alexandre de Moraes, caríssimo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, presidente do Instituto Meda Bueno e da Associação Brasileira de Constitucionalistas, caros professores, professoras que participam deste 10º Encontro Nacional de Direito Constitucional, membros do Ministério Público aqui presentes, advogados, estudantes, senhoras e senhores.
Para mim é uma grande honra estar presente mais uma vez nesse encontro de Direito Constitucional promovido pelo Instituto Meda Bueno, o 10º Encontro Nacional. Quero mais uma vez agradecer o convite que me foi formulado e, como sempre, para tratar de temas tão importantes para o país, como revela o título desse 10º Encontro Nacional de Direito Constitucional, o Direito Constitucional em face da corrupção política. Eu gostaria de licença para fazer uma abordagem diferente daquelas que foram até o momento apresentadas. Eu gostaria de, tendo em vista até o título deste encontro, o Direito Constitucional face à corrupção política, fazer uma abordagem macro, vamos dizer assim, como dizem os economistas, uma visão ampla do direito constitucional, relativamente aos seguintes itens da minha visão. Modernização do Estado, a modernização da Justiça, a criminalidade contemporânea e a improbidade administrativa, e a eficiência no combate à corrupção e à improbidade administrativa, tendo em vista sempre o respeito aos princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito. Que eu entendo que, aliás, muito bem expostas as exposições feitas pelo eminente ministro Gilmar Mendes e o professor Alexandre Moraes e o próprio professor Caio Tácito sobre a lei da improbidade. Eu gostaria de enfatizar que o combate à improbidade, o combate à corrupção, é o que eu pretendo fazer nessa minha exposição, não passa por outros parâmetros, outras variáveis mais amplas e que, por si só, por isso me levam a fazer essa exposição da forma como pretendo fazer. Nesse sentido, então, é que eu acho que o combate à improbidade, o combate à corrupção, de maneira geral, não se limita apenas à ação isolada em cada caso contra os administradores considerados ímprobos, mas uma série de pré-requisitos, a meu ver, que precisam ser enfrentados a fim de tentar evitar o problema grave da corrupção administrativa e da improbidade administrativa. Sabe-se que o Estado constitucional brasileiro, o Estado liberal, garante a Constituição, as liberdades públicas, mas também tem o objetivo de promover o bem-estar social. As dimensões do Estado, penso eu, de grande dimensão, levam à dificuldade para o controle da administração pública, da burocracia. Por isso que matérias tão controvertidas, por exemplo, como as privatizações, evitando que o Estado tenha uma dimensão tão grande que trate de todos os meios de produção, da maneira geral, telecomunicações, bancos estaduais e tudo mais, essa dimensão enorme do Estado leva a uma dificuldade para o controle do Estado burocrático e, consequentemente, da corrupção e da própria improbidade administrativa. Nós temos casos gravíssimos de improbidade e de crimes contra a administração pública. São conhecidos os casos das fraudes no INSS, milhões e bilhões de reais que são objeto de corrupção e de fraude, licitações fraudulentas. A corrupção começa com os oficiais de justiça, propinas de oficiais de justiça, propinas para praticar até o seu próprio dever legal, que é o caso do oficial de justiça, dentre outros, propinas para cometer ilegalidades, comissões em casos de empréstimos de bancos, por exemplo, bancos estaduais, é um caso de deixar de existir, uma fonte inesgotável de corrupção administrativa, de improbidade administrativa, liberação de multas fiscais e de impostos, no caso da sonegação fiscal. Em síntese, eu gostaria de inicialmente apontar essa grave situação de uma burocracia corrompida e ineficiente. Portanto, a meu ver, como o Estado tem a sua obrigação de promover, não só no Estado democrático social de direito, as liberdades públicas, de garantir, mas também de promover o bem-estar social, educação, saúde, previdência, etc., uma burocracia muito grande, de grandes dimensões, e é preciso evitar que isso ocorra, daí a necessidade de reduzir o tamanho do Estado para que ele cumpra suas finalidades no campo da educação, no campo da saúde, no campo do bem-estar, e por isso é importante que se evite essa burocracia enorme, que também, por exemplo, no caso da educação e da saúde, traz dificuldades enormes. Recursos dos sistemas únicos de saúde, por exemplo, que são levados da área federal até os estados e municípios. Há uma dificuldade enorme para que se controlar isso, para evitar improbidade administrativa, desvio de recursos, e aí há uma superposição, que mais à frente pretendo abordar também, do caráter criminal e do caráter civil da improbidade administrativa. No final da exposição direi algumas palavras sobre isso. Mas a verdade é que é preciso enfrentar inicialmente, a meu ver,
esse problema das dimensões enormes do Estado e da eficiência do uso da máquina administrativa, de reduzi-la para suas finalidades principais e não com outras finalidades que não são do Estado verdadeiramente, do Estado do bem-estar social, e além de destinar os recursos públicos, como deve ser, para as finalidades próprias do Estado, evita-se também o descontrole da administração pública financeira. Fundef também, fundo para a educação, que é mandado de recursos federais, não só para os estados e municípios, há uma dificuldade enorme. Aliás, essa dificuldade não é uma dificuldade apenas no Brasil, nos estados burocráticos de grandes dimensões, mas a União Europeia recentemente houve fatos em que há uma dificuldade enorme para controlar os recursos, chegar até o seu destino, tanto para a educação, como para a saúde, como para a previdência, etc. Aqui nós temos, portanto, a necessidade, penso eu, para combater a improbidade administrativa, no plano constitucional, portanto, de estrutura do Estado, daí essa abordagem que eu estou pretendendo fazer aqui agora, é preciso que haja modernização do Estado. Isso passa por pelas privatizações, para que o Estado cumpra realmente o seu papel no plano da educação, saúde, bem-estar, etc. E passa também pela necessidade de que se aprimorem o sistema de controle interno e externo. Nós temos um sistema de controle interno do Tribunal de Contas que é ineficiente. O Tribunal de Contas da União e dos Estados. Controle interno também. Sabe-se muito bem que a fiscalização financeira orçamentária dos dinheiros públicos não é eficiente. Isso precisa ser atacado, ainda mais com a estrutura enorme que o Estado tem, não só a administração direta e indireta. Por isso, penso que para se ter a visão constitucional, já que o tema é direito constitucional face à corrupção política, é preciso que se pense nesses aspectos também, daí até para não ser repetitivo, trazê-los aqui, submetê-los aqui ao debate e à consideração de todos, uma reflexão sobre esse tema, que eu penso que é muito importante. Uma outra questão também é o das reformas políticas, que já foi tratada aqui no plano da corrupção eleitoral, mas que precisa ocorrer também, a fim de que haja melhor qualidade do administrador público, sistema eleitoral, sistema partidário, aprimorar o sistema democrático, de participação também, e aí na participação popular, na participação do povo, que é o destinatário final e o titular do poder, e que haja uma participação na fiscalização também, nas comissões, por exemplo, para fiscalizar o sistema único de saúde nos municípios, nos estados, a própria população não esperar que o Estado faça isso, mas ela mesma também participe em relação à saúde também, à educação. Há uma maneira mais participativa de não apenas atribuir a responsabilidade aos administradores públicos, mas também ao votar, escolher melhor e, além disso, promovendo a ética na política, mas também, ao mesmo tempo, havendo um sistema que permita realmente combater a corrupção e a criminalidade. Eu penso que o primeiro ponto, portanto, é o da modernização do Estado, a fim de que ele possa efetivamente cumprir a sua finalidade, e dos meios de controle externo e controle interno da fiscalização financeira e orçamentária. E aí é que está a grande quantidade de recursos públicos e que não está, obviamente, sabemos todos nós, tendo a eficiência que deve ter. No plano da modernização da justiça, que é o segundo aspecto, que eu gostaria de abordar também no combate à improbidade, à corrupção e à criminalidade contemporânea, não se pode deixar de considerar que a improbidade administrativa nos grandes municípios e em várias cidades do país, aqui em São Paulo, tem também, muitas vezes, infelizmente, com a questão da globalização, até conexões internacionais, lamentavelmente, relativas a crimes, a chamada, por isso quis abordar esse tema, criminalidade contemporânea. Nós temos casos de evasão fiscal internacional, pessoas deixando de pagar impostos e se utilizando de paraísos fiscais, os tax havens, lavagem de dinheiro, há políticos que são envolvidos em acusações dessa natureza, tanto no judiciário, do executivo, etc. Então, a chamada money laundering, ou a lavagem de dinheiro, que somente agora, recentemente, no Brasil, há pouco tempo é que houve uma lei que definiu como crime a lavagem de dinheiro no Brasil. Mas está havendo aprimoramentos necessários a combater esses novos tipos de criminalidade contemporânea e a improbidade administrativa. Então, a corrupção administrativa e política, ela tem, muitas vezes, essa vinculação com o crime transnacional organizado. Então, há políticos, há acusações, há fatos que têm ocorrido que revelam que a dimensão do problema não é apenas nacional, vamos dizer assim, o local da improbidade administrativa, daí eu fazer questão de abordar esse tema dessa forma, como estou abordando,
Mas, se 80% dos casos que são atacados pelo Ministério Público, levando ao Judiciário, não tem essa dimensão, 20% certamente tem, não só no Brasil, mas pelo mundo todo. E são os casos mais graves que ocorrem, porque sabe que nós temos procurado, eu próprio, junto com entidades do Ministério Público, promover, eu tendo participado de entidades como a International Association of Prosecutors, da qual eu tenho a honra de ser um dos vice-presidentes, e da Associação Interamericana do Ministério Público, de promover uma cooperação internacional no sentido de enfrentar esses problemas que não são apenas de um país, mas que transcendem as fronteiras nacionais e, por isso, tem que ser enfrentado dessa forma. E também no campo da improbidade administrativa, porque recursos são repassados, recursos públicos para o exterior, e trazendo consequências danosas, as mais graves, para a administração pública, tanto federal como estadual como municipal. Por isso, acho que, para enfrentar esses problemas da criminalidade contemporânea e da improbidade administrativa, é necessário que haja reformas do Judiciário, e não apenas no plano constitucional, mas no plano também infraconstitucional. Houve avanço, já houve introdução de legislação sobre o plea bargaining, sobre a barganha para a proteção de testemunhas, normas sobre quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico, e tratados de assistência mútua recíproca, são instrumentos modernos, Mutual Legal Assistance Treaties, que o Brasil, como diz na expressão inglesa, que o Brasil tem feito com vários países, no sentido de combater também a improbidade administrativa, ou os crimes contra a administração pública. Portanto, é uma dimensão bem mais ampla, que, infelizmente, esses problemas têm passado a ter também para os responsáveis pelo combate à corrupção e à criminalidade e à improbidade administrativa. Os meios tradicionais têm se revelado, portanto, insuficientes para combater esse tipo de problema da criminalidade contemporânea e da improbidade administrativa, que, portanto, nesses 20% a que eu me referi anteriormente, infelizmente, tem também conexões internacionais, e essas que são as mais difíceis de se combater. E os sistemas tradicionais são lentos, são formais e não permitem que efetivamente haja um combate a esse tipo de criminalidade e esse tipo de improbidade administrativa. Por isso é necessário inovar, tanto na legislação como na cooperação internacional, a fim de ter a eficiência necessária para preservar o patrimônio público, os recursos públicos, que sim devem ser destinados exatamente no Estado democrático e social de direito a promover a educação, a saúde, o bem-estar, a previdência, e sabemos todos nós que os controles externos e internos, como disse anteriormente, os controles do próprio Estado, e aí numa fase posterior, o combate à criminalidade desse tipo, necessita, como tem dito em outras ocasiões, não apenas cruzadas ou ações, mas precisa efetivamente de reformas para que haja os instrumentos necessários para combater esse tipo de problema contemporâneo. Não é algo que se possa simplesmente, pelo empenho, pura e simplesmente ter êxito. Há uma série de variáveis e requisitos que são exigidos, a meu ver, para que efetivamente haja o combate à corrupção e à criminalidade no país e à improbidade. A eficiência, portanto, do combate à corrupção e à criminalidade é extremamente importante. Agora, por outro lado, também é preciso, como enfatizei no início, que haja o respeito aos princípios constitucionais dentro do Estado Democrático de Direito. O Ministério Público e não é necessário, para que haja maior eficiência, é preciso dizer, sou apenas cair num sistema autoritário, num sistema, pode ser até um sistema até medieval, de respeito aos princípios constitucionais do Estado de Direito. É preciso, para haver eficiência, que haja instrumentos novos. Então, há parcerias que são feitas pelo Ministério Público, através de forças-tarefa, task force, através de parcerias com o Tribunal de Contas, com a Advocacia Geral da União, com o Itamaraty, no caso, nos casos que abrangem conexões internacionais, Banco Central, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério da Justiça, as comissões parlamentares de inquérito, que será objeto de debate amanhã. Então, há uma série de parcerias que podem ser feitas no sentido de dar maior eficiência ao combate à corrupção, à criminalidade e à improbidade administrativa também. E, no entanto, essa eficiência não pode ignorar, dentro do Estado Democrático de Direito, os princípios constitucionais que inspiram o Estado Democrático, sob pena de um retorno ao passado, ao Estado autoritário, aos atos institucionais, etc., que também, além da questão de subversão, também combatia a questão da corrupção, mas sem respeitar os princípios constitucionais, tais como o princípio da presunção de inocência,
princípio do contraditório, da ampla defesa, o due process of law, devido processo legal, tanto substantivo como procedimental, substantive procedure, para citar o direito constitucional norte-americano, questões que são constitucionais, como as provas obtidas por meios ilícitos, que visam não apenas uma mera formalidade, é preciso enfatizar, um Estado autoritário é para evitar a violência policial, para evitar a violação da privacidade. Então, eu penso que não é necessário, para dar maior eficiência, como deve ser, ao combate à corrupção, à criminalidade e à improbidade administrativa, passar por cima e violar princípios constitucionais, princípios que são do Estado Democrático de Direito, sob pena de se retornar ao passado remoto, talvez até medieval, uma caça às bruxas, ou algo que a presunção quase que de culpa em alguns casos. Na verdade, é preciso que se respeite esses princípios, e essa teoria dos fruits of the poisonous tree, que é tão discutida, a obtenção de provas ilícitas não poder ser usada em processo, abrangendo principalmente a questão do sigilo, que tem que ser autorizado dentro do devido processo legal pelo judiciário e outras, sempre cumprindo os princípios constitucionais, ela tem uma finalidade de evitar que haja uma contaminação e a violação de outros princípios tão importantes que, aliás, no país, no Brasil, historicamente têm sido violados. É preciso consolidar a democracia brasileira para que haja o combate à corrupção e à criminalidade e à improbidade. Não é preciso que haja instrumentos autoritários e nem de respeito ao devido processo legal e aos princípios constitucionais. E, por isso, é muito importante enfatizar que, por isso, procurei enfatizar a questão da modernização do Estado, a modernização da Justiça, novos instrumentos necessários para dar maior eficiência ao combate à criminalidade, internos também, da própria administração e dos tribunais de contas em relação à fiscalização financeira, orçamentária, tudo isso, mas na fase de repressão da persecução criminal pelo Ministério Público, é preciso respeitar os princípios constitucionais. Quanto à questão a essa matéria, também há princípios que são importantíssimos do direito constitucional brasileiro e que já originário também do direito constitucional americano, do direito alemão, etc. O princípio da razoabilidade das leis, por exemplo, que foi aqui mencionado. O princípio da proporcionalidade. É evidente que hoje, como causas que foi apontada pelo professor Alexandre de Moraes também, o professor ministro Gilmar Mendes mencionou também a questão das penas, da proporcionalidade, da questão da prerrogativa de função, a questão de várias questões que seguramente chegarão até o Supremo Tribunal Federal e terão que ser decididas para se dar uma interpretação a esses princípios, tendo em vista esses princípios constitucionais, da proporcionalidade, da razoabilidade das leis, do devido processo legal. Porque é preciso dizer também que um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito é o princípio da legalidade. Ao lado do princípio da legalidade, a Constituição de 1988 menciona o princípio da moralidade administrativa. Mas é preciso dizer também, por outro lado, que há, como causas da crise, vamos dizer, causas da improbidade, muitas vezes também, da corrupção, a crise de valores éticos, de valores morais. As pessoas nem sempre acreditam, como deveriam acreditar, nos valores éticos, valores morais, na probidade, etc. Agora, mas isso não significa dizer uma questão subjetiva, uma questão vaga, uma caça às bruxas, no modelo medieval de Inquisição. É preciso lembrar que há o princípio da legalidade também em relação à administração pública. E não é algo vago que se possa atribuir a quem quer que seja a violação da legalidade, sendo que há também o princípio da legalidade, a violação da moralidade administrativa, sendo que há também o princípio da legalidade em relação à administração pública, como há também na Constituição o princípio da proporcionalidade e a razoabilidade das leis. Isso se torna realmente, a meu ver, bastante importante quando, em matéria de improbidade administrativa, ela se dirige exatamente aos administradores públicos. E há uma óbvia disputa entre os administradores públicos, de vários partidos, de várias orientações. Portanto, a despeito da preocupação que foi mencionada pelo professor Alexandre de Moraes com a necessidade de se promover a probidade da administração pública e de se recuperar os recursos e de punir os responsáveis, é preciso que não se transforme isso numa espécie de terrorismo que evite que pessoas de bem, como aliás foi mencionado aqui, possam vir à vida pública e assim contribuir, sim, aí sim, para a boa política e para a boa democracia no país.
E por isso, então, é necessário que a legislação não permita excesso, abuso ou desvios. É necessário que ela obedeça a esses princípios da proporcionalidade, princípio da razoabilidade das leis, quanto às penas e quanto a tudo mais, a fim de que realmente não haja apenas uma caixa às bruças ou coisas subjetivas e haja violação desses princípios já mencionados, que devem ser respeitados, que são princípios constitucionais. Eu sou pena de se retornar ao passado remoto, quiçá medieval ou autoritário no Brasil, em que, se sabe, houve também objetivos moralizadores, mas dentro do Estado Democrático, sem haver as garantias que termina havendo inocentes para pagar por culpados e haver também, talvez, uma vulgarização do conceito de improbidade administrativa, que não é adequado quando se sabe que há coisas gravíssimas. E essas, sim, devem ser combatidas e com instrumentos adequados, modernos, daí essas modernizações a que eu me referi, tanto da Justiça como do Estado, a fim de que se evite a dilapidação do patrimônio público e que se combata essas improbidades que são graves em relação à administração pública. Mas, por isso, eu procurei também trazer à baila esses aspectos do problema, porque é preciso também afastar a chamada, e volta a um tema antigo, mas eu acho que é importante dizer aqui, a chamada politização da justiça. A verdade é que, havendo uma grande disputa entre adversários políticos, é preciso que o Ministério Público, que os autores das ações de improbidade não se deixem levar por sentimentos partidários ou sentimentos que não sejam estritamente aquilo que é o cumprimento da Constituição e das leis do país, quanto ao combate à improbidade e à corrupção. Por isso, eu ingressei alguns anos atrás, e essas ações foram julgadas procedentes no Supremo Tribunal Federal, com a vedação de filiação partidária de membros do Ministério Público, e o Ministério Público tem que agir como magistrado independente, com independência, para que exigir, assim como o Judiciário também, um cumprimento rigoroso da Constituição e das leis do país, combatendo a improbidade, mas não ser usado, o que pode ocorrer, e infelizmente tem ocorrido em alguns casos, instrumento de política partidária e de perseguição contra quem quer que seja, o que deve ser evitado. O Ministério Público deve agir como magistrado, assim como o próprio Judiciário age, e tem garantias asseguradas pela Constituição, análogas à magistratura. Por isso, nesse sentido, o velho conceito de magistratura de pé, mais uma vez se enfatiza a partir da Constituição de 88, quando deu pela primeira vez essas garantias expressamente aos membros do Ministério Público. Evitar a questão da vagueza ou vaguidade, seja lá a expressão que se queira dar, quando se confronta o princípio da legalidade com o princípio da moralidade administrativa, e principalmente quando tem essa grande dimensão da administração pública, e principalmente quando se trata de omissão ou ação, se não houver um programa que seja satisfatório para uma determinada corrente política ou outra, isso não quer dizer, pela omissão, que haja improbidade administrativa. Então é preciso separar aquilo que é realmente improbidade, o que é ilegalidade, o que é grave, o que é sério, daquilo que não se constitui a não ser em uma tendência de política que deve ser evitada por quem quer que use desse instrumento, que é um instrumento sério, mas que deve ser interpretado, a meu ver, e aplicado no contexto do combate à corrupção e à criminalidade que a Constituição confere a esse dispositivo, para evitar que haja aquilo que já dizia William Shakespeare na sua The Merchant of Venice, o Mercador de Veneza, aquela história de que o mercador tinha uma dívida para receber e foi à Justiça de Veneza, que queria receber a dívida do seu devedor, e a Justiça decidiu o seguinte, decidiu que ele tinha direito a receber a dívida, e se o devedor não pagasse a dívida, ele tinha direito a receber um pedaço da carne do braço do devedor. Agora, se por acaso saísse uma gota de sangue, os bens dele, credor, seriam todos confiscados pelo Estado de Veneza. E ele pergunta, então, na obra de Shakespeare, é esse que é o direito? É essa que é a justiça? Então, é preciso que se leve em consideração, penso eu, quando se vai tratar da questão do Estado Democrático de Direito, da legalidade, da moralidade administrativa, que não haja meras suposições subjetivas. É preciso que haja, como uma das garantias históricas da evolução do Estado Democrático de Direito, o princípio da legalidade, e há determinadas garantias que
que são dados a todos os cidadãos, os princípios da presunção de inocência, o princípio do devido processo legal, contraditório, ampla defesa. E, para finalizar, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a lei de probidade, enfatizando os seguintes pontos. Chama a atenção, e eu usaria a palavra que o ministro Gilmar Mendes usou, a perplexidade, normas da lei de improbidade que admite a chamada improbidade culposa. O conceito de improbidade, por definição, a palavra improbidade, se nós formos até para o latim, para a origem improbus administrator, tem uma conotação de malícia, de má-fé, intencional. Então, é uma perplexidade para mim admitir que haja essa improbidade culposa, quando, na verdade, ela pode ser até por omissão ou por ação. Se houver uma divergência entre programas de governo, por exemplo, um administrador desejar construir uma estrada e o outro uma escola, ele diz, bom, não construiu a escola, essa é uma improbidade, porque a população está precisando da educação. Ou então, prefere construir uma escola e não um hospital. Isso pode ser interpretado do ponto de vista que é um absurdo, logo a improbidade, porque se omitiu de fazer isso. Então, esses aspectos vagos que são extremamente, para mim, causam extremamente perplexidade, porque as penalidades são muito severas e podem, muitas vezes são cumulativas, e isso realmente não cumpre aquele objetivo que deveria cumprir, se for aplicado de uma forma vulgarizada, vamos dizer assim, e principalmente dentro de um clima, ou de um clima de visão político-partidária e tendenciosa, que deve ser evitada. Por isso, é muito importante que, se essa matéria termine chegando até o Supremo Tribunal Federal e aos tribunais, e os membros do Ministério Público, todos os advogados, tenham plena consciência disso, para que isso não se transforme a legislação, não se desvirtue as suas verdadeiras finalidades, com excessos de desvios da sua aplicação. Quanto à questão também da proporcionalidade das penas, é outro aspecto que eu gostaria de abordar. A perda e suspensão dos direitos políticos também é uma pena grave, está previsto também no artigo 15, inciso 5º da Constituição. E quanto à questão da proporcionalidade, é preciso dizer, pode terminar havendo uma declaração de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, porque o próprio parágrafo 4º foi lido aqui por todos os palestrantes e pelo próprio presidente, o professor Caio Tasso. A Constituição, no seu artigo 34, define os atos administrativos, diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Essa expressão na forma e gradação prevista em lei é da mais alta importância, e ainda mais levando em consideração aquele conceito que tem sido desenvolvido pelo constitucionalismo alemão e norte-americano, da razoabilidade das leis também, e pela própria jurisprudência, no sentido de que não haja a violação desse princípio da proporcionalidade, que é tão importante como garantia no Estado democrático de direito. E um outro aspecto também, que é abordado de uma forma diversa, sobre a improbidade administrativa, é aquela improbidade administrativa da qual resulta inelegibilidade prevista na lei das inelegibilidades. Por exemplo, quando a lei das inelegibilidades aponta que um determinado político ficará inelegível se tiver suas contas rejeitadas pela Câmara Municipal, enfatiza que só se tratar de irregularidades insanáveis e que caracterizam improbidade administrativa. Mas aqui, uma vez, é preciso separar aquilo que constitui realmente improbidade administrativa daquilo que pode ser uma irregularidade insanável e que não terá essa dimensão tão grande que muitas vezes se pretende dar em matéria de penalidade e de sanção. Finalmente, eu queria abordar um outro ponto, que é aquele do caráter penal, que alguns juristas, foi citado aqui o ministro Paulo Brossard e o professor e ministro Gilmar Mendes muito bem observou, tanto para o efeito de jurisdição e competência dos tribunais, quanto
o presidente da República, ministro de Estado, etc., prefeitos que têm sua prerrogativa de função para serem processados crimes contra a administração pública nos tribunais de justiça, ou então nos tribunais regionais federais, se tratar de recursos federais, mas também sob o aspecto que eu gostaria de trazer aqui, da dupla incriminação, ou aquilo que os norte-americanos chamam da double jeopardy, porque alguém pode ser processado, e isso ocorre com relativa frequência, tanto criminalmente, há uma ação criminal pelos mesmíssimos fatos, por improbidade administrativa e também ação popular. Então, muitas vezes, não é nem double jeopardy ou dupla incriminação, ainda é uma ação popular sobre os mesmos fatos. Isso, obviamente, que não é aquilo, penso eu, que é permitido pela Constituição quando ela enfatiza no Estado democrático a existência desses princípios do devido processo legal, o princípio da legalidade, o princípio da moralidade administrativa. Se há essa coincidência ou não nos fatos, não pode, ao mesmo tempo, constituir crime e alguém ser processado por crime e, ao mesmo tempo, por improbidade administrativa, para o ressarcimento e, ao mesmo tempo, na ação popular. Penso que essa matéria deve ser analisada à luz dos princípios constitucionais, e eu trouxe à baila esse princípio da double jeopardy, aí, da dupla incriminação, que penso que é um princípio importante também, que deve ser observado no momento em que se discute questões e aplicabilidade da lei da improbidade administrativa, que não pode ser, e não é, penso eu, uma panaceia para solucionar os problemas da corrupção e da criminalidade, da improbidade no país. Se assim for, haverá equívocos graves, a meu ver. E por isso, então, é que eu procurei fazer essa minha exposição, em primeiro lugar, procurando demonstrar que o combate à corrupção e à criminalidade e o combate à improbidade, em primeiro lugar, a meu ver, deve começar pela reforma do Estado, pela modernização do Estado, cujas dimensões enormes, sem que cumpra suas finalidades, as questões de meios de produção que não são a finalidade específica do Estado devem ser afastadas. É evidentemente que os processos de privatização são controvertidos, etc., no plano político, nos programas de governo, etc., mas a verdade é que a finalidade principal do Estado democrático e social de direito é promover a educação, a saúde, o bem-estar, e para isso precisa de recursos. Para ter recursos é preciso combater a criminalidade e a corrupção administrativa e a improbidade administrativa de uma maneira eficiente. Se há essa dimensão enorme do Estado já dificulta o próprio controle do Estado através dos tribunais de contas, dos órgãos de fiscalização financeira e orçamentária, e também o combate à criminalidade e à corrupção pelo Ministério Público, pelo Judiciário, etc. Por isso eu preciso, penso eu, concluindo e resumindo, haver a modernização do Estado, a redução do seu tamanho para que cumpra efetivamente as suas finalidades, no Estado democrático, em que seja assegurada plena liberdade política, liberdade de pensamento, e ao mesmo tempo o Estado promove o bem-estar, promovendo a educação, saúde, previdência, com recursos para isso, se afaste das outras finalidades que não são previstas para ele na própria Constituição, a modernização da justiça, havendo novos instrumentos de combate à criminalidade contemporânea e à improbidade administrativa, que transcende muitas vezes as fronteiras nacionais, através de instrumentos modernos, processuais, e que também dos quais se utiliza o Ministério Público e o Judiciário, e finalmente, que essa eficiência no combate à corrupção e à criminalidade e à improbidade administrativa não seja, se encarar, como disse há pouco, a lei de improbidade como uma panaceia para combater esse problema, e evitando, penso eu, que deve se evitar aquela questão de que pessoas de bem que desejam participar da vida pública terminam se afastando da vida pública, porque se veem muitas vezes, sem nenhuma razão, envolvidas em acusações de corrupção, de improbidade, e com isso, então, é uma situação pior, que aí ficam os corruptos mesmo, aí ficam aqueles que não têm nenhum compromisso com a moralidade administrativa e com a probidade na administração. Por isso, os instrumentos legais e a própria lei de improbidade, se ela não for inconstitucional em alguns aspectos, que já foram suscitados aqui, ela deve ser interpretada de maneira tal a evitar que haja desvios da finalidade para as quais ela foi editada e como foi apontado aqui, existem algumas perplexidades e alguns até reconhecidos defeitos na sua elaboração. Mas é para que haja eficiência, portanto, e que deve haver
dos órgãos responsáveis pelo combate à criminalidade, à improbidade administrativa, o Ministério Público, o Judiciário, e o Ministério Público definido como órgão essencial da Justiça, é preciso que, ao lado dessa eficiência, haja, inevitavelmente, dentro do Estado Democrático de Direito, sob pena de haver um retorno ao Estado autoritário e até épocas medievais de caças às bruxas, respeito aos princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito, e nesse sentido é que eu concluo as minhas palavras agradecendo mais uma vez a atenção de todos. Muito obrigado. Está gravado, né? Bom, agradeço a contribuição excelente, como sempre, do professor Brendeiro, e terminando os trabalhos, portanto, do nosso seminário, eu dou por encerrados a reunião dessa tarde. Muito obrigado a todos.